Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos momentos saudáveis, agradáveis, de boas reflexões. Nossa exposição de hoje foi solicitada pelo Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, São Paulo, e teremos a oportunidade de iniciar o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que aborda um tema muito interessante. O título é Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Vamos abordar hoje, refletir, desenvolver os itens 1 a 4 deste capítulo, tratando dos temas fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. O capítulo inicia-se com uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando o mestre assim diz: Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. Em seguida, outro trecho que está no Evangelho de Mateus, diz assim: Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus disse assim: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Kardec então comenta dizendo assim: em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Kardec continua: não saber a mão esquerda o que dá a direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar um pedacinho e olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Interessante, né? É uma falsa modéstia, então a pessoa dá uma esmola, mas faz questão de deixar pelo menos um pedacinho para que alguém veja e comente. Kardec então diz: esses já receberam na terra sua recompensa, em função de que tiveram atendida a sua vaidade. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão.
A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que preserva a dignidade do beneficiado. Importante, a dignidade do beneficiado. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até simples aparências capazes de melindrar. Jamais melindrar o beneficiado. Ela sabe encontrar palavras brandas, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade na presença do seu benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Amigos, vamos tratar agora do capítulo, ou melhor, desculpem, do item 4 do capítulo 13. Item este que tem por título Os Infortúnios Ocultos. Meus irmãos, não era de agora que eu tinha vontade de abordar esse tema e, felizmente, na definição da casa que nos solicitou, do Caminho de Luz, teremos a oportunidade de abordar esse tema, os infortúnios ocultos, que para nós é motivo de grande alegria. Aqueles que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo sabem que, em geral, ele traz as máximas, analisa o ensino moral de Jesus, além de ter as magníficas instruções dos Espíritos e comentários de Allan Kardec. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo praticamente não tem histórias, por assim dizer. Mas Kardec foi muito feliz em trazer-nos, presentear-nos com essa linda e significativa lembrança, os infortúnios ocultos. Nós vamos então reproduzir essa mensagem, porém entremeando-a com nossos comentários à luz da doutrina espírita. Vamos lá então. Começa assim. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres nas grandes calamidades. É verdade, não é? Quando ocorrem as situações que se tornam públicas, que a mídia traz, ou mesmo que a gente tem conhecimento, nessas grandes dificuldades, a boa parte dos corações ficam tocados. E felizmente muita gente se envolve, se emociona e encontra uma maneira, um jeito para ajudar. É muito bonito a gente ver, não é? Essas campanhas, por exemplo, na fase que a gente vive agora, dessa terrível pandemia que assola o planeta, é com alegria que a gente vê movimentos populares de solidariedade, no fornecimento de cestas básicas, de amparo de toda a natureza. É muito legal mesmo. Então, há uma comoção em torno dessas calamidades, quando elas são públicas. A mensagem continua. Mas, a par desses desastres gerais, esses que são públicos, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. A verdade, amigos, é que o tempo todo, ao nosso lado, ocorrem dificuldades de toda a natureza que não percebemos. Esses infortúnios discretos e ocultos são aqueles que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência, que peçam ajuda. Sabemos aí da gravidade, por exemplo, da depressão, quanta gente está em melancolia, em sofrimento, com profunda tristeza, e a gente pode, de uma maneira sutil, aproximar-nos dessas pessoas, procurando trazer uma palavra amiga, o saber ouvir.
São tantas tragédias particulares que a gente pode, com sensibilidade, perceber. Assim, a gente deve estar sempre com os olhos atentos, ouvidos, para perceber essas agruras, sofrimentos, dificuldades que nossos irmãos estão passando, mesmo que eles não se queixem diretamente. É muito sutil. Voltando à mensagem, diz Kardec, quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Quem é essa mulher? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Muito provavelmente era uma espécie de moradia coletiva, um imóvel que tinha lá várias famílias com muitas dificuldades. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Mansarda é uma espécie de sótão. Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Aquela mãezinha estava doente, num leito humilde ali. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai ali acalmar todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado, notem bem, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Notem bem, traz o que necessitam, a caridade material, aqueles estômagos vazios, condimentado de meigas e consoladoras palavras, a ajuda material, junto com meigas e consoladoras palavras, a caridade moral, que é tão ou mais importante que a caridade material. Aceitem, faz com que as pessoas aceitem o benefício sem corar. Essa é uma nobre e rara atitude daqueles que conseguem auxiliar sem constranger. O pai está no hospital, também está doente e hospitalizado. Enquanto lá permanece, a mãezinha, que também está doente, não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades básicas da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão para a escola agasalhadas. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. A mãezinha cuidada, alimentada, poderá continuar amamentando aquelas crianças. E se alguma entre elas adoece, a boa dama não lhe recusará os cuidados que ela necessite. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Vejam aqui, né? Novamente a caridade moral. Ela atendeu a mãezinha, as crianças que estavam lá desamparadas, mas ainda assim preocupada com o pai que está hospitalizado. O quanto aquele homem deveria estar angustiado, aquele pai de família, por não poder trabalhar naquele momento e suprir as necessidades. Ainda mais sabendo que a esposa também estava doente, e lá foi ela tranquilizá-lo. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Ou seja, ela saía para atender os necessitados, os infortúnios ocultos, não é? E
fazia isso com regularidade. Com certeza aquela senhora adotou, digamos assim, um grupo de famílias que ela iria auxiliar e os visitava sucessivamente, não era eventual. Não lhes pergunta, aquela senhora, não lhes pergunta qual a sua crença, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, depois de visitar a todos, diz de si para consigo. Fala com ela mesma. Comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva ao seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Olha que lindo. Amigos, a oração intercessória, aquela que é realizada por outrem, seja encarnado ou desencarnado, tem um valor, um poder inestimável. Lembrem disso, de orar pelo outro. Felizes aqueles que recebem essas vibrações, estejam encarnados e desencarnados. E para os desencarnados, em particular, é um verdadeiro bálsamo, uma alegria que resulta em significativo auxílio. As obras espíritas trazem vários relatos do quão útil, quanto amenizam as dores, o tamanho do bálsamo que são as orações intercessórias por aqueles que já deixaram esse plano. A mensagem continua. Por que tão singelo traje? Como vimos, ela chegava vestida modestamente. Para não insultar a miséria com seu luxo, que era uma mulher da nobreza. Para não insultar, ou seja, ela já se preocupava em ir vestido o mais modestamente possível para não constranger as pessoas com a sua condição. Isso é o carinho, o respeito, novamente, auxiliar sem constranger. Por que se faz acompanhar da filha? Leva consigo a sua filha, para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência. Nos dias de hoje, em geral, os pais, os responsáveis pelas crianças, escondem, afastam das crianças as mazelas vividas pelo próximo, imaginando, porém enganados, de que estão protegendo-as para que não se choquem com a miséria. Meu filho e minha filha não podem ver isso, que coisa mais triste. Mas colocá-los em contato com essa realidade do próximo, no sentido de que somos todos irmãos, é prepará-las para a vida, apresentar-lhes esta realidade. Realidade essa, desses infortúnios, que é resultante do egoísmo. E assim educar as crianças para o amor universal, para a solidariedade, de que somos todos irmãos efetivamente. A mocinha que acompanha a nobre dama também quer fazer a caridade. A mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Olha isso. A menina, eu também quero ajudar, então, mas o que você pode dar, já que você não tem nada de seu? E continua: se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso?
em todas as situações, deve haver merecimento, méritos para as nossas conquistas. Jesus diz: a cada um segundo suas obras. E a mãe continua: não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende, olha isso, aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para aquelas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti, do próprio esforço daquela criança. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Aliás, não há benefício maior que podemos dar às nossas crianças do que levá-las para o amor de Jesus, do que evangelizá-las. É espírita ela, aquela mulher? Que importa? Se a gente observar aqui nas nossas comunidades, existem grupos que têm uma postura corporativista na prática da caridade, da ajuda ao próximo. Ou seja, unem-se apenas em torno de si mesmos, quando devemos praticar o amor universal. Ainda na mensagem, em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Temos as nossas convicções e os nossos princípios, mas não podemos esquecer que estamos no mundo, estamos encarnados, estamos no mundo material e não podemos nem devemos nos isolar da realidade deste mundo. Só evoluímos em sociedade, na relação com o próximo. Algumas pessoas adotam uma falsa santidade, isolando-se do mundo como ermitões. Ficam ali em oração e tal, e em reflexões elevadas, mas isolados do mundo. Essa é mais uma das facetas do egoísmo. A gente só evolui em sociedade, no contato com o próximo. Ignoram, porém, o que faz. As pessoas ignoram o que aquela dama faz, porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da consciência, que a mão esquerda não veja o que a direita faz. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, entendeu? Uma das pessoas que ela protegia acaba batendo lá na sua porta. Era uma moça que estava vendendo trabalhos, panos de prato, alguma coisa assim, executados por suas mãos. A moça, quando bateu à porta daquela nobre dama, sem saber que era ali a casa dela, reconheceu a sua benfeitora. E, de imediato, a nobre senhora diz: silêncio, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. A nobre dama agia exatamente assim. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. É uma história singela, simples, mas que traz um grande ensino sobre essa questão da beneficência modesta oculta. No livro Céu e Inferno, que é uma das 5 obras da codificação espírita, na segunda parte desse livro, no capítulo 2, encontramos ali várias comunicações de espíritos felizes, espíritos que já atingiram um grau evolutivo que os coloca na condição, na categoria de espíritos felizes. São aqueles que ao longo dos milênios, através de inúmeras encarnações, alcançaram essa condição
de espírito feliz pelo trabalho, pelos sacrifícios, pelos esforços, pela dedicação. E lá, no livro, a gente encontra uma significativa mensagem de um nobre espírito denominado Condessa Paula. Essa Condessa Paula é exatamente a nobre dama dos infortúnios ocultos que acabamos de relatar. Um de seus parentes, lá na Sociedade Espírita de Paris, numa reunião mediúnica, 12 anos depois do seu desencarne da Condessa Paula, evocou-a. E a gente encontra lá no Céu e Inferno uma breve descrição de como foi a vida daquele espírito em sua última encarnação. Eu vou trazer para vocês alguns trechos. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, era nobre. Esta era também um perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Muito jovem, com 36 anos. Quer dizer que já jovenzinha praticava a caridade, como vimos. Era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar, atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância, nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade com que tratava os criados. Muito gentil, delicada com os criados, porém sem demonstrar isso aos demais. Não exalava assim nenhum tipo de aparência de superioridade ou de uma proteção humilhante. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz do dia, e sim aquela caridade exercida de coração, que não por amor de glórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunha os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios. Se interessava em saber o que acontecia com as pessoas, aquelas dificuldades secretas, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de rebaixar, eleva o moral. Destinando a renda, ela era muito rica e destinava uma parte considerável da sua fortuna exclusivamente para a caridade. Após essa breve descrição feita por Allan Kardec, fizeram algumas perguntas ao nobre espírito e ela diz assim, um pequeno resumo aqui. Já o espírito falando, a Condessa Paula desencarnada. Tendes razão em pensar que sou feliz. Que o espírito perguntou se ela era feliz, né? Assim é efetivamente. E mais ainda do que a linguagem pode exprimir. Olha que interessante. Ela diz, eu sou tão feliz que o vocabulário, a linguagem não consegue relatar. Juventude, ela falava de quando esteve encarnada, juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo que entre vós, os encarnados, constitui felicidade eu possuía, na última encarnação. Mas ela diz assim, o que é, no entanto, esta felicidade, todos esses recursos materiais, o que é, no entanto, esta felicidade comparada à que desfruto aqui?
a gente não tem a menor ideia do que é a felicidade no plano espiritual. Então, em seguida, para poder exemplificar, ela tece várias comparações com as situações que a gente tem aqui, né, em relação ao que desfrutam os espíritos felizes no plano espiritual. Então ela fala dos passeios, como são, das viagens, da música incomparável, os sentimentos, e continua dizendo assim: aqui, no plano espiritual feliz, tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, e ao qual chegareis infalivelmente. Olha isso, todo mundo vai chegar a viver essa felicidade plena no plano espiritual, ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. Não me julgueis simples espectadora. Por isso, quer dizer, às vezes imaginamos que um espírito que atingiu esse nível de espírito feliz fica lá só numa boa, né? É música daqui, é passeio dali, e vai, e essa coisa toda, anjinho, né? Não me julguei simples espectadora desta grande empresa que é a felicidade, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Os espíritos sempre trabalham. Importante missão me é afeta, ela diz, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Ou seja, ela assumiu grandes responsabilidades, grande missão no plano espiritual e continuava se esforçando para cumpri-la. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. Não foi sem luta. Falávamos há pouco da meritocracia, não é? E ficais certo de que a minha última existência, aquela que vimos, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só a tanto o suficiente. O que ela quer dizer aqui? Que mesmo realmente tendo uma existência exemplar, moralmente falando, não é por causa dessa última existência que ela atingira de pronto a condição que se encontrava. Ela continua: em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Nós sabemos do planejamento encarnatório. Então ela diz aqui que vivenciou várias existências com graves dificuldades de trabalho e na miséria, que ela própria escolheu, certamente para o seu processo de aprendizado, de saldar seus débitos e de evoluir. Ela mesma escolheu, como acontece conosco. E ela continua: dessas provas, essas existências com muitas dificuldades, tive a dita de triunfar, por méritos, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa. O que ela diz aqui? Que ela passou por muitas provas, expiações, dificuldades, várias existências na miséria, mas que no seu processo evolutivo, para atingir aquele degrau evolutivo, ela precisava de mais uma experiência, e diz que seria a mais perigosa. Qual era? A da fortuna, a mais perigosa. E bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Tudo era uma boa, né? Que é o que todo mundo quer. Nessa consistia o perigo. A prova da riqueza material é das mais difíceis. Dizem que das provas que a gente vivencia, a riqueza material e a beleza
São duas das mais difíceis provas. A beleza física. Eu estou absolutamente tranquilo porque nessa encarnação estou livre das duas. E ela continua: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. As dificuldades são uma bênção, porque se as vencermos, estaremos evoluindo, superando essas provas. Olha que interessante ela diz. Eu trabalhei muito, ganhei o pão de cada dia com o suor do rosto, tive muitas privações, sofri enormes dificuldades, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Pensemos nisso. Continua. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, tá vendo? Mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. A gente fica aí num desespero, não é? Ela fala assim, olha, quando você fizer seu planejamento encarnatório da próxima vida, não se apresse em pedir logo essa prova, porque não é fácil. E vós outros ricos, fala dos ricos da terra encarnados, vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Essa magnífica mensagem do Espírito Condessa Paula, já do plano espiritual, é efetivamente muito rica em princípios doutrinários e convida-nos a importantes reflexões. A gente podia até desenvolver mais aqui, é um tema muito interessante, mas certamente vocês poderão fazê-lo. E a gente, quem sabe, volte a abordar esse assunto numa outra oportunidade. E assim, uma enorme gratidão pela companhia, pela paciência, paz e luz a todos. E até a próxima.